Meu nome é professor Paulo Sérgio Oliveira de Carvalho. Esta é a primeira parte de uma aula sobre irradiação em topografia e levantamentos de poligonais. Então, inicialmente, você tem os dados de campo, e esses dados de campo, eles são os comprimentos dos raios e os azimuths desses raios. Então, com essas informações iniciais, vocês estão vendo aqui os raios e os azimuths correspondentes a cada raio. Bom, com essa informação inicial, nós iremos começar os nossos cálculos. Primeiramente, para que seja decomposto em latitudes e longitudes, eu necessito de transformar os azimuths iniciais em rumos, e como vocês sabem, os rumos eles têm que ser acompanhados da direção. Então, eu vou pegar aqui no primeiro caso, que vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho esse raio AB, que ele está no primeiro quadrante. Bom, nesse caso do primeiro quadrante, fica fácil porque o ângulo do primeiro quadrante do rumo ele é igual ao azimuth. Apenas teremos que acrescentar a direção que seria nordeste. Então, vou fazer logo essa direção, já colocar aqui nordeste, e aí basta você copiar o conteúdo dessa célula, e aí eu tenho o valor para o nosso primeiro rumo correspondente ao raio AB. Em seguida, o segundo raio AC, ele possui um azimuth de 169 graus, aproximadamente correspondente a esta figura. Então, vocês podem observar que neste caso aqui, o rumo, né, ele vai ser dado por quê? Por 180 menos o azimuth. Então, vamos fazer essa conta. Então, igual a 180 menos o azimuth. Lembrando que eu preciso aplicar uma função que foi construída em Visual Basic, que é para converter esse número em decimal, já que o Excel não entende esse tipo de grafia. Então, coloco a função e aí eu já tenho 10 graus e alguma coisa seria esse ângulo. Só que eu não quero apresentar dessa forma, eu quero apresentar da forma longa. Então, eu uso uma outra função também que foi desenvolvida em Visual Basic para que eu exiba esse resultado da forma longa. E aqui é só eu digitar o quadrante, que no caso aqui a direção é sudeste. Então, SE. Da mesma forma, vou pegar esse terceiro raio AD. Então, esse raio AD, então o rumo dele é esse aqui, certo? Então, como é que eu determino esse rumo? Já que eu tenho isso aqui tudo que é o azimuth, então é só diminuir de 360. Então, ele vai ser igual a 360, já que eu estou no quarto quadrante, menos esse ângulo aqui. Da mesma forma, eu irei colocar a função de converter para decimal. E por fora, eu ainda tenho que colocar a função para exibir na forma longa. Pronto. E assim eu tenho esse ângulo desse raio AD, no caso, o rumo. E colocando aqui a direção NW, noroeste. Bom, então, o que é que eu vou fazer aqui? Apenas para ficar didático, eu vou copiar esses valores aqui que foram calculados para essas células que estão aqui. Então, o rumo e a direção. Bom, agora o que é que devemos fazer? Calcular os cossenos e os senos dos rumos, certo? Desses raios, para que eu consiga decompor minhas latitudes e longitudes. Então, lembrando que a latitude, no caso do y, é o cosseno e o seno tem a ver com a longitude que está no eixo do x. Já que a nossa orientação em topografia, o nosso eixo
de referência é para cima, no caso, o norte. Então, vamos lá. Igual cosseno então, deixa eu pegar. Eu acho que aqui eu coloquei. Essa célula está com branco. Eu vou tirar isso aqui. Colocar preto. Pronto. Agora eu vou pegar cosseno desse ângulo aqui, ó. Só que lembre que se eu fizer isso aí vai dar problema, por quê? Porque esse ângulo o Excel não entende. Então, mais uma vez, eu vou colocar a função de converter. E nesse caso, eu ainda tenho um outro problema. Mesmo eu colocando essa conversão, esse ângulo ele está em quê? Está em graus. E o Excel só trabalha nativamente com radianos. Então, eu tenho que colocar essa função para transformar esse ângulo que está em graus em radianos. Pronto, dessa forma eu consigo calcular o cosseno sem maiores problemas. Aí eu vou arrastar, vou duplicar isso aí e aplicar para os outros raios. A mesma coisa eu vou fazer para o seno. Já que eu fiz dessa forma, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, copiar essa forma do ESC e aí vou colar aqui e vou fazer as devidas adaptações. Eu dou 2 cliques na célula e aí eu estou pegando o rumo, né, desse lugar que está já correto, só que eu não quero o cosseno, eu quero o seno. Então é só trocar a função e agora eu tenho o seno. E assim da mesma forma vou estender para os demais raios. E agora, como é que vamos preencher essa parte aqui das latitudes e longitudes? Eu tenho que colocar um condicionante, uma função se, porque eu só vou querer preencher aqui se esse valor for positivo. E eu vou preencher nesse local se for negativo. Ok? Então, ó, se esse valor que tem aqui for norte, né, eu vou ter que colocar uma função aqui que chama extrair texto. Então, essa função extrair texto, ela funciona da seguinte forma. Você pega a célula onde tem o texto, depois você vai dizer a posição que você quer inicial do texto e quantos caracteres você quer pegar. No caso, eu quero pegar apenas um. Então, posição 1, um caractere. Então, se isso daqui, não é, que eu extraí, se essa letrinha aqui no caso for norte ou sul, eu vou fazer essa aplicação na célula correspondente. Então, se ela for igual a norte, certo? Então, eu vou querer fazer a conta na célula positiva. Então, que conta será essa? Será a distância vezes o cosseno. Se não, eu quero fazer o quê? Colocar um valor zero. Então, dessa forma, ele preenche quando aqui for o norte. E a gente tem que fazer essa mesma forma, só que agora para o sul. Então, eu vou pegar essa forma aqui, já está pronta também. Vou copiar, certo? Colar aqui, vai ficar a mesma forma. Só que aqui eu quero inverter. Se ele for igual a sul, não é isso? Então, eu quero que ele faça a conta aqui. Só que, como eu quero que fique negativo, esse valor aí, eu faço vezes menos 1. Não aconteceu nada porque esse valor é norte. Mas vamos ver, quando nós arrastarmos aqui para as outras células, vocês vão observar que vai aparecer o valor aqui, já que aqui é sul, no raio AC, e o sinal já aparece negativo porque nós multiplicamos por menos 1. Então, esse mesmo raciocínio podemos estender para as longitudes. Então, como essas fórmulas já foram feitas, eu vou copiá-las para cá, certo? Copiar essa primeira fórmula. Também vou copiar essa segunda fórmula.
E aí eu vou fazer as devidas adaptações. Então, nesse caso, ele está pegando da célula correta, só que eu não quero cosseno, eu quero agora o seno. E aqui no lugar de norte vai ser o que? Leste. Pronto, feito isso, a forma já está adaptada. E a segunda da mesma forma. Vou trocar aqui o cosseno pelo seno, certo? E também aqui eu vou mudar a letrinha S por W. Alguma coisa deu errado porque faltou se... Sim, faltou um pequeno detalhe. Nas duas formas agora, eu não quero mais pegar a primeira posição. Eu quero a segunda posição, um caractere. Então, faltou aqui, trocarmos aqui, ó, segunda posição, só isso. E aqui também, nessa outra fórmula, segunda posição. De vez da primeira, nós queremos a segunda posição. Então, aqui, ó, trocar segunda posição. Pronto, agora ficou ok. Então, podemos copiar a formatação. Bom, e assim terminamos essa primeira parte.